Bom, então, esse projeto nasceu em abril de 2019, num dia de Páscoa, na Polônia, numa cidade chamada Budzin. E por que dessa cidade? Porque foi onde a minha mãe nasceu, no dia 11 de novembro de 1918, dia do armistício da Primeira Guerra Mundial. Ela nasceu como alemã e, no dia seguinte, ela recebeu uma certidão de nascimento como polonesa, porque aquele território foi pago como indenização de guerra à Polônia. Eles foram evacuados e ficaram 4 anos, né? 18, entre 3 e 4 anos, num campo de refugiados na Alemanha, porque foi a forma que a Alemanha conseguiu fazer para receber todos os alemães que estavam sendo evacuados na Europa. E, em 1922, eles vieram ao Brasil, um dos primeiros a chegar aqui no acordo de imigração Brasil-Alemanha. E aí eles tiveram uma vida aqui aqui no Brasil, não é? Eu sou a primeira geração brasileira. E aí, dali, nós fomos... Então, veja, o que aconteceu emocionalmente nesse lugar, não? Para a gente talvez conseguir entender o que vai acontecer depois em Auschwitz. Como primeira geração brasileira, filha de imigrantes, a gente tem uma relação com o país que nos acolhe de uma forma diferente, porque nós não somos, na realidade, genuínos daqui, né? Nós não somos daqui, nós somos primeira geração. Então, a gente não tem um histórico, a gente não tem uma relação de fato. Nós éramos completamente diferentes dos nossos vizinhos, da escola onde eu fui. Então, era um negócio assim de não pertencimento. E, quando eu cheguei em Budzin, eu senti aquele ar tão meu, aquele lugar tão meu, uma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida. E essa sensação perdurou durante toda a minha viagem na Polônia. Nós ficamos nessa viagem quase um mês. E aí, quando nós paramos em Auschwitz, é como se eu tivesse entrado num recorte dentro de um espaço, tá? Um recorte de ar seco, de dor, de angústia, de terra morta. E a terra da Polônia, nós fomos na primavera, os campos estavam todos brotando. Então, nós vivemos o tempo todo da Polônia com um ar fresco, com o perfume da terra brotando, e, de repente, chega naquele lugar árido. É angustiante só de estar fora. Aí nós entramos, fizemos a nossa viagem, nosso passeio, né, com um guia, nossa caminhada dentro daquele espaço. Ficamos provavelmente umas 2 horas na parte externa e depois fomos entramos nos galpões. As imagens que estão nas paredes, e a maior parte das que estão adesivadas no chão, são imagens do interior. Aquelas imagens onde tem as rachaduras maiores e a cor de areia são as imagens quando eu saí do espaço feminino e rodeei aquela estrutura, aqueles galpões. Então, bom, e aí, chegando dentro dos galpões, que estão transformados em museu, eles são preciosos em termos de museologia. Tá? Eles são realmente um recorte do que aconteceu naquele lugar. Mas eu venho com uma história de olhar muito para o chão, tá? E de fotografar chão. E eu, então, olhei para o chão e vi um chão com características que me interessaram muito. Ele tem, como vocês viram, naturalmente, 3 cores. E essas 3 cores
são uma cartografia de 3 momentos diferentes da história daquele lugar. Começa antes de 1930, como um acampamento militar, depois, durante a Segunda Guerra, que corresponde ao chão branco daquelas imagens que nós vimos lá embaixo. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi transformado num campo de concentração, né? E no final da guerra, em campo de extermínio, com aqueles vermelhos. Tá? Não houve cobertura de chão. O que eles fizeram é tapar buraco como nós tapamos aqui. Tinha buraco, fizeram, então, uma massa vermelha e colocaram, foram preenchendo. E depois, quando ele foi transformado em museu, também tinham buracos e já era uma época de cimento, tamparam com cimento. Tá? Então, é essa a história desse chão. Esse chão envelhece, racha e conta histórias de formas diferentes. São 3 momentos da história que estão registrados naquele chão. Tá? Na minha concepção, todos nós deixamos a nossa marca por onde nós passamos, tá? Independente do que estiver acontecendo. A nossa passagem, a nossa energia está registrada naquele lugar. Então, dentro dessa concepção é que o trabalho foi realizado. Tem a ver com... Inclusive, a expografia para esse espaço, no final das contas, foi super interessante, porque é um lugar de passagem. É um lugar de passagem. Aí o chão perfeitamente se localizou ali, como se fosse parte mesmo daquela passagem ali, daqueles chãos todos, de todas aquelas dimensões de fissuras, rachaduras, colorações, texturas, né? Que também tem essa relação com o teu trabalho de gravadora. Sim. Né? Aliás, talvez eu tivesse me prendido tanto a isso, eu começo a minha vida como artista plástica durante 10 anos, acho que eu não deixei um único dia de fazer uma gravura em metal. Tá? Então, eu trabalhei durante 10 anos seguidos. Depois, eu me libertei da gravura em metal, mas, veja, na realidade, todo o meu trabalho tem uma característica de gravadora. Eu fiz uma exposição uma vez em Lisboa e eu não mandei nenhuma gravura. Eram aqueles fios. Lembra da época? Eu trabalhei durante uma temporada muito grande com desfiados. Tá? E que, na realidade, são linhas, né? Transformam em linhas, e os desenhos vão acontecendo. E quando eu chego lá, a galeria tinha colocado nos adesivos, né, de indicação, gravura. Eu falei, não, gente, eu tive um trabalho para fazer isso. Não é gravuras, são únicas. E ela falou, mas eu achei que fossem gravuras, são gravuras. Bom, enfim, ela acabou mudando lá as indicações, lá as legendas, e ele entrou como um trabalho único. Mas assim, eu sou essencial, eu enxergo muito mais como desenho, como gravura do que como pintura. Mas você agora tem trabalhado com pintura, né? Muito, tenho trabalhado muito com pintura. E aí, mas conta para a gente sobre, porque há uma história nessas imagens todas, cada uma delas tem uma singularidade que você conta no teu livro, né? Elas têm um papel ali específico nesse percurso. E você mistura tempos, né? Tempos e espaços. Tem um momento que você fica tentando imaginar que você está ao lado da sua mãe, você tem todo o que ela poderia estar sentindo e tudo mais, né? Tem uma questão dessas imagens com essas reminiscências, né? Quando eu estava em Budzim, depois que as minhas irmãs se divertiram muito comigo, eu fui para o campo e sentei naquela terra, sabe? E fiquei olhando a linha do horizonte, aquele campo todo. E veja, 1918, que eu imaginei, eles foram evacuados, né? Que eles realmente colocaram o que puderam colocar em uma carroça, né? Porque o meio de transporte era uma carroça, e atravessaram toda aquela região.
como alemão, nenhum alemão tinha direito a nenhum tipo de arma, mas eles caminharam dentro de um território armado, tá? E alimentos eram escassos, né? E eu imaginei o que realmente isso aconteceu, né? Então, eu me imaginei entrando dentro dessa carroça e a minha mãe devia de estar numa cestinha, né, coberta. Ela nasceu em novembro, um frio de cão, pegou o inverno todo, e aquela região venta desgraçadamente e chega, às vezes, a 40 graus abaixo de zero. Então, eu imaginei ao lado dela, vendo o que estava acontecendo, fiz o percurso da fazenda deles até entrar na Alemanha. E eu imagino o que acontece dentro dessa... Assim, é lógico que nem todas, não é? Mas, assim, conheço uma quantidade enorme de pessoas que passaram por esse tipo de vivência e eles perdem a capacidade de afeto. Então, você imagina, a minha avó deu à luz ao 15º filho, enquanto os filhos mais velhos dela estavam morrendo. A minha mãe nasceu no porão e os filhos mais velhos dela estavam morrendo lá em cima, porque ainda, apesar de ser dia do armistício, as pessoas ainda estavam armadas, teve muito assassinato, teve muita morte. Então, a minha mãe sempre nunca conseguiu entender isso. E ela morreu sem entender, num estado de angústia muito grande. 90 anos. Nossa. 90 anos. A minha família inteira, dos dois lados, é longeva. Então, eu fico meio estarrecida. Eu falo, gente, com todos os recursos de hoje, eu não quero ultrapassar dos limites, tá? Não quero ir além do que todos foram. Helena, uma coisa sobre a qual a gente não conversou no nosso processo de trabalho é sobre, para você, depois disso tudo feito, assim, o que resta dessas memórias e reminiscências? O que mais te acaba ficando nesse processo todo para você? Olha, eu fiz uma análise, a minha moda, não, do que foi a vida dos meus parentes, né? E assim, a minha mãe se casou com um português. Gente, isso para um alemão ter se casado com um português foi um negócio assim, um escândalo total. Então, e nós moramos o tempo todo muito próximo da família do meu pai. Só que nós não tínhamos absolutamente nada a ver com os portugueses. Eles nos acolhiam com delicadeza, tudo isso, mas eu não tinha contato com os meus primos, porque eu não tinha nada a ver com a vida deles. Quando eu ia em contato com os meus primos alemães, eu também não tinha nada a ver com eles. Então, eu fui realmente alguém que não pertenceu a lugar nenhum. E eu entender isso foi fundamental para a minha cabeça se organizar. E achei isso maravilhoso. Mas você achou que, depois desse processo, você Eu gera um processo de consigo, pertencimento? a mim mesma, tá? Que é uma coisa muito legal, você se pertencer. Tá? Eu entrei num estado de liberdade. Eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje em Brasília se eu não tivesse chegado a esse estado de liberdade. Em Brasília, eu abri o meu ateliê, eu recebo vários eventos que acontecem lá dentro, faço mentorias, recebo para pequenos cursos, imersões, recebo outros artistas que quiserem trabalhar lá. Eu não teria essa liberdade, não teria esse... Eu acho que esse processo, eu faço uma relação desse seu processo com o processo de transformação das imagens que estão nos vídeos, que seria legal a gente passar agora, né? Tá. Porque eu acho que as pessoas podem perceber aí numa outra dimensão que é transformativa. Que é transformativa. Você passa o primeiro? Tá bom. Olha, aqui
como a imagem foi sendo criada. A imagem do personagem. Do personagem. Bom, Photoshop, quem não conhece, a gente cria por camadas. Então, você entra com a imagem, você acaba... Vocês não estão gravando hoje, estão? Estão? Ai, legal. Então, a gente trabalha por camadas, tá? E você entra com a imagem original, tá? O ideal é trabalhar com uma cópia, para não perder, porque de vez em quando acontece de perder. E aí você vai trabalhando por camadas, gerando sobreposições, tá? Até a imagem ficar ok. Então, aqui foram como essas imagens foram caindo. Deixa eu ver aqui. Você mesma fez esse processo? Olha, eu tenho sempre alguém do meu lado. Eu não suporto que alguém mexa nas minhas imagens, só eu mexo. Agora, aquela coisa da técnica, tá? No caso de Photoshop, nem isso eu deixo que mexam. O que eu digo é assim, Newton, eu quero que aquela mancha ela desça e venha aqui para baixo. Que ferramenta eu uso? Eu uso a ferramenta, tá? No caso do Photoshop, especificamente. Eu não quero que ninguém mexa em nada. Tá? Então, como é que a gente foi criando essas imagens? Como é que nós criamos a meia? Todo mundo me pergunta, mas por que você pôs uma meia? Bom, aí eu falei, bom, eu pus a meia porque essa perna precisa de ser protegida. Para mim, eu enxerguei o lugar da meia como uma perna que estava totalmente desprotegida. É o que restou de osso quebrado, enfim, dilacerada, completamente dilacerada. E aí, a pessoa que fez a primeira revisão comigo, ela me perguntou, mas por que a meia? Eu falei, por incrível que pareça, porque quando eu viajo, eu sempre tenho um par de meia na bolsa. Então, eu dei a minha meia... Deu a sua meia para o personagem. Para o personagem, tá? Então, as coisas como eu foram cobrindo, tá? Então, ela funcionou desse jeito. Pode passar para o 2? Aqui, adoro essa imagem. Nós só mexemos aqui nessa cobertura daqui dessa parte de baixo, tá? Na parte original, ela continua ok, não mexi no vermelho. Aqui a gente mexeu na hora de fazer o Photoshop. Essa parte rosa do meio eu tirei, está vendo? Ela está sendo retirada. Tá? Isso aqui está subindo. Então, essa brincadeira de você manipular a imagem no Photoshop é uma super ferramenta, gente. É uma coisa que sobe, que desce, que caminha, que vai de um lado para o outro, tá? Que mostra a temporalidade desses chãos também, né? Sim. Passaram por essas alterações também. Passaram o tempo todo. Tá? Seria legal também ouvir um pouquinho só da nação, né? Do outro vídeo, é o terceiro agora, não é? Terceiro. Aqui, essa imagem não está aqui, tá? Ela está em Brasília. Eu li um livro que, na realidade, está por detrás dessa imagem. É um livro do Jorge Semprún. O nome do livro é Da Palavra... Como é que é? A vida ou a palavra ou a vida, alguma coisa dessa. O Jorge Semprún foi prisioneiro em Dachau, e, quando ele saiu, ele, de jeito nenhum, como muitos, né, a última coisa que eles gostariam de fazer na vida era escrever sobre o processo dele, sobre a sobrevivência. Mas ele acaba, em determinado momento, não tendo opções dentro dele de sobrevida. Então, ele escreve esse livro. E o que ele conta é que, em Dachau, acredito eu que isso não tenha acontecido em Auschwitz, mas em Dachau
eles tinham muitos filósofos, muitos escritores, muitos professores de universidade que não estavam de acordo com o que estava acontecendo, e eles acabaram sendo prisioneiros dentro daquele processo de nazismo. E essa imagem original, ela é como se fosse uma bifurcação, uma linha reta, e ali ela abre de novo numa bifurcação. E essas bifurcações, elas sangram a imagem. E o que eu imaginei é que era uma estrada que se bifurcou e que, na realidade, no caso deles, não tinha saída. Por que não tinha saída? Porque eles não podiam sair daquele campo de concentração, não é? Então, o que eu sugeri, o personagem sugeriu, é que eles pegassem fossem visitar os seus parceiros de campo de concentração, né? Então eu falei, bom, a minha ferramenta para fazer isso é um pincel e tinta. Então essas linhas todas é que eu imaginei que de rotas, né? As minhas rotas. Eu imaginei que fosse o percurso que eles fizeram dentro do campo para ir visitando. Eles na realidade se reuniam muito, tá? Conseguiram escrever algumas coisas e, inclusive, de algum jeito, conseguiram fazer com que isso saísse desses campos e fossem depois editados. Então, tem umas coisas assim incríveis que foram acontecendo que são próprias de uma sobrevida. Isso aqui foi muito bom, sabe? Acho que eu fiz essa rota em minutos. Quando eu decidi que eles não podiam sair, eu falei, bom, então eles vão visitar os seus parceiros. Tá? E aí o personagem ainda diz, porque, às vezes, um olhar pode alimentá-los. Então, foi isso que aconteceu. A gente não tem o vídeo da sua narração, não? Da minha narração, não tem. Aquela que está lá embaixo? Não, né? Não. O próximo? É o que está passando na TV lá embaixo. Você tem? Aí você passa depois? Quer passar só mais um e depois a gente passa o outro? Tem mais um? Tem 6. Ah, 6. Aqui, o que eu imagino? Eu imagino que, quando se deslocou esse ser aqui que eu montei, tá? Eu estivesse entrando no túnel do tempo. E aí eu peço também permissão ao meu personagem para entrar, para ele me encaminhando dentro desse túnel do tempo, né? Eu pedi permissão para ele para entrar nesse subsolo, nesse submundo. E ela é uma imagem espelhada também, tá? O fundo é espelhado, a imagem de frente não, tá? Mas, se vocês prestarem atenção, está vendo esse branco aqui? É aquele branco de lá, tá? Dobrar a imagem. Dobrar. No caso desse, ela não foi, na realidade, não houve um espelhamento, eu arrastei, porque eu arrastei aquela imagem para cá. Está vendo que existe esse semicírculo assim? São duas imagens. São duas imagens. Eu arrasto isso para cá. Tá? A próxima. Você quer comentar alguma? Não, acho que está ótimo você comentando. Tá? Aqui faz parte ainda das rotas. Eu fiz várias. Ampliada, né? Muito, muito. Eu estouro ao máximo. Isso, gente, na imagem fotográfica, ela tem 1 centímetro. Né? Isso é importante falar. Mas isso aqui eu me permiti fazer uma experiência, tá? Porque eu realmente não sabia o que ia acontecer, o que eu iria visualmente perceber do que é esse espaço. Tem outra? Acho que não. Não, porque está repetindo, não é? Tá, pode tirar.
E aí seria legal ouvir. Aqui, tá vendo a linha que eu imaginei que fosse a estrada, e a bifurcação são aquelas duas linhas ali em cima. Quando a gente entra nesses espaços, nessas ferramentas para trabalhar, ela abre espaço assim para você enxergar várias possibilidades, tá? Eu acho que isso aconteceria de qualquer jeito, mesmo lá atrás, no passado, sem essa ferramenta. Só que aqui, o meu tempo é mínimo, e lá atrás, no passado, quando a gente ia duplicando imagem, colando, era uma coisa bastante demorada. E a vantagem é que, à medida em que isso vai acontecendo, assim, as coisas vão... A gente vai tendo resultado muito rápido, e isso facilita muito a vida. Porque sugere, você faz a imagem e depois, se não deu certo, você armazena, não precisa de ficar, repete, usa um pedaço. Tá? É uma ferramenta de trabalho muito, muito legal. Está vendo aquela que a gente estourou? Aquela mancha lá em cima. Eu gosto dessa coisa de estourar de vez em quando imagem. É o acaso. Pode mudar? Tá bom, tá bom. Aí, de tudo isso, a gente fez um videoarte. Meus olhos se voltam para o chão. Rachaduras, desenhos, texturas. Desenho um mapa do tempo, marcas do tempo. Tempos diferentes. Tempo da memória soterrada. Tempo da reflexão. Sombras, manchas. Linhas contam cenários, contam histórias, capturam meu olhar, instigam minha imaginação. Abaixo, fotografo a imagem que se forma à frente dos meus pés. Um ser brota do chão, alquebrado, faminto, o personagem. Acarinhei o seu rosto, assoprei as cinzas, silêncio. Ele sinaliza o caminho por entre os pés dos visitantes. Caminho de cócoras, sou empurrada. Chão poroso, frestas estranhas, guardam segredos, contam histórias. Folha laranja, cor do outono, uma lágrima, fomos para o passado. Não penso, não posso pensar. Rachaduras, cartografia dos acontecimentos. Sou arqueóloga, sítio pesquisado, fluir da vida interrompido pelas rachaduras. Estranho, levanto camadas, crio aberturas, investigo. Folha laranja se desloca. Abro os frames. Espelho imagens. Desço camadas. Desço degraus. Caminho no subterrâneo. Paro. Não choro. Investigo a memória registrada no chão. A arte é um mecanismo de transmutação. Preciso desenhar. Pincel e tinta, sair da tela. Devolvo a esse pedacinho de chão tudo o que posso, a cor. Atravessamos o corredor. Mudamos de sala. Fotografo a grade. Carinhas sobre a grade. Olhos atentos. Suspendo a grade.
Estão livres, se movem, buscam a luz, o calor do sol, emergem do fundo da terra, sussurram palavras, passado, presente e futuro, um só tempo. Emaranhado do vivido e do sonhado. O que é real? Reencontros, alvoroço, fragilidade, culpa. Capturo a imagem, experimentar, leito do rio, bifurcação, estrada, rugosidade no chão, caminhos fluem, rota interna, oração, poesia, transitar na sutileza, entre as camadas, camada via cópia, camada via recorte, vazios dos recortes. Criei Virgílio, o poeta, corpos esvaziados pela dor. Recortei a superfície cinzenta, sigo os contornos, capacete, desenho. Retalhos da decomposição do piso. Manipulo a imagem. Perguntas me inquietam. É possível sair do caos? Prancheta. Pincel, lápis e tinta. Todos os passantes. Diagonal. Projeção da luz. Clico. Um fantasma. Empalhamento. Túnel do tempo. Absolutamente silencioso. Dormitório feminino. A fila parou. Universo feminino. Sensação de ausência. Trama de fios. Superfície irregular. Cérebro. Bulbo de uma raiz. Memória do frescor. Galhos. Folhas. Sombras. Introspecção. Emergir do fogo. Germinar na delicadeza das flores e partir. Despeço-me do personagem, ato criativo, esforço, construção das imagens, vigor na escrita, achar a cura para a própria dor. Meus olhos se voltam para o chão. Rachaduras, desenhos. Você quer comentar? A gente pergunta se eles querem. Não, gente, eu acho que vocês... Acho que a gente queria ouvir vocês. Vocês querem comentar sobre alguma coisa, sobre algum aspecto do trabalho, ou fazer algum comentário, assim, livre? Por favor, a gente precisa disso. Provoca emoção. Provoca emoção? Principalmente essa coisa assim, né? Poeta também. Vai ter sido, falou tudo. Não tem narrativa também, que você fala, você... Mas, gente, perguntem coisas, deve ter curiosidades. Eu queria saber qual que é o relacionamento com o Sérgio. Quando você começou a ter aula com ele? Então, eu conheço o Sérgio há muitos e muitos anos. Fala de Sérgio, Aí desculpa que eu não falo. Não é só porque tem gente que eu acho que Que não conhece, é Sérgio Filho. Ele até escreveu lá embaixo, por isso que eu falo. Isso. Eu conheço o Sérgio, gente da época, quando Evandro Salles
ainda estava em Brasília e fazia junto com o Cata aquele festival. Não era festival, era o Fórum de Artes Visuais. Então o Sérgio foi para um desses fóruns e depois ele almoçou na minha casa junto com vários outros convidados e aí ele passou a seguir, eu segui o trabalho dele e ele seguiu o meu. Aí, quando começou a pandemia, o Sérgio começou a fazer um programa, toda terça-feira, se não me engano, ele fazia uma fala, uma hora. Não, a gente se conhecia, mas assim, a live. Aí eu comecei a acompanhar a live e agora é essa pandemia. Isso. E aí ele fez alguma coisa da arte, como se transformar num artista. O pulmão, esse negócio todo. Eu fiz um desses e ele ofereceu uma mentoria. Nós éramos 4. E ele seguia a gente nos seguiu durante um ano inteiro. E eu estava com esse trabalho engavetado. E ele me disse, tá? Não mexa nesse trabalho, porque do jeito que você está, fiquei 6 anos sem ter um trabalho regular, porque meu marido ficou muito doente e minha casa se transformou quase que numa clínica, tá? E aí, nós fizemos então essa mentoria com ele e falou, não mexa nesse negócio, isso não vai dar certo nesse momento. Vai chegar a hora que você mesmo, você vai sentir vontade de voltar e trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, eu sempre fotografei chão, tá? Linha de chão. E eu tinha uma série de formigueiros e de rachaduras na minha rua, tá? Então eu fiz uma série de trabalhos, tanto no Photoshop, que foi no tapete, como aquela série vermelha, que ele fez um texto lindo. Eu trabalhei colagem. Mas eu piquei pedaços e fui colando, fui fazendo uma arquitetura quase desse jeito assim de trabalhar, tá? E daí que eu conheço o Sérgio. E aí eu falei, Sérgio, se eu voltar a trabalhar no chão, você faz um texto? Ele falou, faço o texto. Ele demorou um ano para fazer um texto. Mas aí ele fez o texto. Um grande texto. E o outro... O Levinsky? Como é que eu conheci Levinsky? Então, aí eu consegui fazer o que foi a boneca do livro. Mas eu não tinha os textos, os prefácios, tá? Mas eu estava fazendo nessa ocasião um curso online numa universidade no Rio de Janeiro de curadoria e arte, crítica de arte. E um dos professores era o Max, meu Deus, não deu o nome agora. Perligeiro. Ah, que participou com a gente. Que participou com a gente. Isso. E aí o Max, perguntando, né, o que você faz, o que não faz, e eu contei, eu tinha acabado de receber do Museu Judaico uma correspondência do curador dizendo que meu projeto não tinha sido assim, não interessava ao museu. E aí eu falei, puxa, estou tão chateada por isso, né? Mas eu falei, mas também eles têm razão, porque eu não mandei ao de projeto, eu disse o que eu queria fazer. Não há curador que não disse, né? Bem, venhamos. Então, e aí ele falou, eu tenho um amigo que escreveu a respeito do que você também escreveu. E eu vou te mandar o livro. Agora, você manda para a gente o que você achou. Eu escrevi um texto super legal para ele. E ele mandou, então, para o Davi. E aí nós passamos a conversar. E, de repente, como o nosso assunto é próximo, ele foi para a Polônia e para... Ele foi para a Polônia
ir para a Rússia, para a Ucrânia, atrás das memórias do pai dele. E nós fomos só para Budzin. E o porquê dessa relação? Porque ele foi veja, o cara é psicanalista, tá? Assim, isso me deu assim um alívio, tá? Porque o entendimento dele das lacunas emocionais de uma pessoa são bem melhores do que o meu entendimento, não? Porque eu vivo nesse universo meio caos, assim, meio matéria-prima para o meu trabalho. Assim, nada, eu sou um universo. O meu trabalho é todo cheio de deslocamentos. Faz parte desse meu universo de busca. Tá? E aí, aí nós passamos a ficar muito próximos. Sabe? Eu vim a São Paulo, nós o convidamos, ele e a Ruth, a mulher dele, que também é psicanalista, tomamos um lanche na casa do meu filho, e nós passamos a ficar muito, muito próximos. Eu falei, Davi, você é a única pessoa que viveu o que eu vivi e que foi em busca dessas lacunas, desse preenchimento de lacunas, dessas questões de afetividades afetivas dos nossos pais. Né? A minha mãe era terrível, pombas. O pai dele também deve ter deixado ele com lacunas enormes para ele fazer essa viagem e ir em busca desses preenchimentos. E aí eu falei, olha, você é a única pessoa que entende o que eu fiz, então você tem que me fazer um prefácio. E ele fez um prefácio lindo, 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 lindo. Aliás, os 2 prefácios, cada um de um jeito, não é? O Davi falando desse preenchimento de lacunas emocionais e o Sérgio falando de o que é da vida de um artista, o que é busca, como é que a gente transita dentro desse universo, como é que a gente realmente cria um trabalho, não é? Ele fala muito disso, que é a questão dele. Quando eu dou aula, eu falei para ele, olha, Sérgio, eu faço um copia e cola, tá? Porque muitas das coisas que ele fala, eu falo muito, 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 muito quando eu dou aula. Eu falo, gente, não existe arte nessa história de você ir catando coisas do ar para atender uma exposição coletiva. Não é isso. Você tem um projeto, um pensamento, e você trabalha esse projeto, esse pensamento, das mais diversas formas. Porque você tem que me contar o que ser humano você é. Não dá para você ficar nessa brincadeira aérea, tá? E eu acho que mas não dá, E nessa última exposição na 508 Sul, 5 artistas fazendo 5 individuais, 4 passaram pelo meu ateliê e 4 apresentaram um trabalho redondo. Eu falei, uau, uau, essa cópia e cola deu certo, né? E é realmente aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, tá? Então está sendo assim muito bom eu estar tendo o privilégio de ainda com 81 anos estar disponível para trabalhar e estar propondo coisas novas e estar fazendo uma leitura do que está acontecendo nesse momento. Mas isso faz parte da tua prática, está sempre sempre. Não dá. Não dá. Isso é uma questão da Helena que é maravilhosa. Ela não dá. Essa é sensacional. Não dá. O processo dela é sempre muito inovador, assim, dentro da possibilidade de inovação, mas ela sempre, inclusive nessa que ela citou, que são o trabalho de textura, os fios, eu achei sensacional. Você deu um nó na cabeça das pessoas que estavam esperando gravura e acaba que surge uma outra coisa. Se puder usar o microfone. Pois é, a gente esquece, porque agora a gente já está aqui. A gente esquece. Gente, conversem com a gente, tá? A gente ainda tem minutos. Vou perguntar, mas uma coisa, eu queria te perguntar, como você vê que tua mãe veio para cá e com o judaísmo, porque naquela época também nós somos judeus, então naquela época eu tenho minha sogra que é polonesa, que era polonesa, meu sogro, então eu queria entender como que você via isso da sua mãe, que não era, tua mãe não era. Não. Eu queria entender
que você via essa coisa de judeus passando porque a mãe estava lá? Não, eu acho assim que a questão do nazismo foi alguma coisa fora de qualquer entendimento. É alguma coisa que não dá para a gente entender como pessoas tão cultas, com tanta possibilidade de transformar o mundo numa coisa interessante, fizeram o que fizeram. É uma incógnita do mundo, tá? E eu acho que é alguma coisa que, assim, um museu de Auschwitz tem que estar preservado, Dachau tem que estar preservado, o que eles fazem na Alemanha, especificamente em Berlim, isso tem que estar vivo, mostrado, porque isso ultrapassou todos os limites do que um ser humano pode imaginar que possa se fazer com o outro nesse mundo. Mas existe uma questão que ela é idêntica dos dois lados, tá? E que é idêntica também com toda essa população que a gente está vendo hoje por exemplo, na guerra da Ucrânia. Quando eu vejo aquelas mulheres com os filhos entrando dentro daqueles ônibus e indo embora e deixando seus maridos, que provavelmente nunca mais se verão, está criando o mesmo problema que criou para mim, que criou para vocês. Tá? Então, eu acho que isso talvez a gente possa... é humano. Isso a gente talvez possa trabalhar junto, todos, independente da etnia. Tá? Porque acredito eu que, para muitos, não. Tem pessoas que têm uma capacidade de amorosidade dentro delas que ultrapassa o entendimento da gente. Mesmo naquele caos, eles conseguiram ser humanos. Mas, no caso da minha família, assim, se alguém lê o livro, eu digo, a minha avó entra no campo de refugiados com a cabeça erguida, e ela vai a vida inteira de cabeça erguida. Agora, isso também faz com que ela se tornou, de repente, uma pessoa dura, mas uma rocha. Tá? E ela era de uma crueldade com os filhos que também ultrapassa o limite do entendimento. Então, essas coisas todas fizeram parte da minha vida inteira. Quando eu escrevo esse livro, na realidade, foi uma cura, igual o Sérgio Semprún diz no livro dele, o Jorge. Eu consegui me curar escrevendo. Então, eu achei afeto dentro de mim. Então, você acha que todo esse processo tem a ver com essa saída desse lugar do recalque, do afeto, né? E aí você traz esse afeto novamente para você? Eu trago você acha meu que afeto. Esse processo todo... Entende? Eu descobri que dentro de mim eu tenho afeto, independente se ele foi exteriorizado ou não. Eu não sei nem se eu fui uma mãe... Assim, sei lá, é melhor a gente nem saber se a gente foi, que tipo de mãe que a gente foi. Não, mas assim, a gente é complicado, né? Aqui a maioria tem filhos, né? É um grande complicador, né? A gente não. Como focavam quando vocês eram adolescentes nessa fase que você achava que você não tinha pertencimento? Elas também tinham isso? Eu acho que não, né, Elza? O quê? Vocês tinham essa sensação? Essa coisa de família. Não, né, Elza? A Inês, sim. Menos ainda. Que coisa, ela não tem nada de artista. É alma da artista. Não são. A Elza... Só Helena que é alma artista. Capta, A sensibilidade, né? Não quer dizer que não tenha um sentido, mas talvez a forma de se expressar, não tem que a fazer desse sua, jeito. você coloca para fora, todos podem ver. Pode ser que sim, não sei, a gente... Bom... Estão confabulando lá para ver se chega. Estão. Mas, sabe, Elza, eu sei que interessa, porque interessa a todos nós. Porque eu acho que aí vai refletir no teu, né? No meu universo, sim, reflete, é lógico que reflete. Agora, Elza, eu acho que a gente se
assim, se uniu muito. Assim, eu me uni mais a vocês depois do livro. Agora de mais velha. É? Agora de mais velha, você se uniu mais a gente. Muito mais, muito mais. Mas você passou um tempo muito grande sem ir para São Paulo. Logo que você foi para Brasília, você vinha todo o ano para São Paulo. Depois cortou. Aí você ficou um bom tempo sem ir para São Paulo. E agora está quase morando em São Paulo, né? Mas, assim, vocês assim, tem bastante gente aqui que eu sei que já passou essa questão de pertencimento, foi uma questão de vida, não é? Eu queria saber, você resolveu esse não pertencimento com essa liberdade que você sentiu? O que te fez chegar nessa liberdade? Olha, foram várias coisas, não? Assim, eu tinha uma vida regular de produção de artista, meu marido ficou muito doente, durante 6 anos a minha casa virou uma mini enfermaria. E eu parei de trabalhar regularmente, eu fiz algumas coisas. Tá? E aí, em 2020, quando ele faleceu, eu vivi ao lado, durante 6 anos, de uma pessoa que todos os dias morria um pouquinho, visivelmente. Tá? E aí, e uma pessoa inteligentíssima, brilhante ao extremo. E, de repente, enfim, foi se acabando. E aí eu jurei, e pouco antes, em 2008, a minha mãe faleceu com 90 anos. E aí eu jurei para mim, eu vi a minha mãe não resolvendo os conflitos internos dela, morrendo sem conseguir entender nada. Eu falei, pombas, que inferno isso. Eu jurei que eu não queria isso para mim. Então, eu tive duas coisas muito, assim, muito próximas, 2008 e 2020, né? Bastante próximas. E aí eu falei, de jeito nenhum eu quero isso para mim. Uma, eu vou lutar pela minha saúde, barbaramente. A outra, pela minha sanidade mental, tá? E tudo que realmente eu tenho de perguntas, eu vou dar um jeito de resolver. Tá? E eu tive a sorte de achar... Eu não gosto de fazer análise convencional. Tá? Eu sou dos derivativos. Tá? Eu tive a sorte de achar uma moça interessantíssima que faz Theta Healing. Theta Healing é uma dessas alternativas. Tá? E nós nos damos absurdamente bem. Tá? E ela foi assim me mapeando, sabe? Olha, você esbarra aqui, aí você vai fazendo assim, aí você esbarra aqui, então resolve aqui, para depois não ficar esbarrando, fazendo esse zigue-zague. Então, ela me ajudou muito a organizar a minha cabeça. E aí eu fui achando espaços interessantes que realmente eu posso organizar minha cabeça, eu posso resolver certos problemas. E eu comecei a fazer Theta Healing, eu acho que antes do Lopes morrer. Antes do Lopes morrer. Quando ele morreu, eu me perguntei, o que eu quero fazer da minha vida? Tá? Eu posso fazer o que muitas mulheres da minha idade fazem, né? Criam um grupo de joguinho de carta. Eu falei, eu vou me matar se eu fizer isso. Eu não sou uma esportista, eu pratico esporte todos os dias, tudo isso, mas, veja, eu faço yoga, eu faço fisioterapia, eu realmente me cuido fisicamente, não sou uma esportista. Depois eu pensei, bom, a coisa que realmente eu gosto de fazer na vida é pintar. Então, quando eu fiz mentoria com o Sérgio, eu já tinha reformado o meu ateliê inteiro. Por quê? O que aconteceu? Quando o Lopes ficou doente, ia sobrando cama, e entrava cama hospitalar, entrava não sei o quê. Então, tudo ia sendo
levado para que era o meu ateliê. Tá? Quando isso começou a acontecer, eu fiz uma... Eu fiz, não. O Fábio entendeu o que eu estava passando, chegou na minha casa e falou assim, vamos lá, amanhã, semana que vem, você está abrindo uma exposição na minha galeria e você vai vender tudo isso. Tá? Então, o Fábio fez isso, não é? E aí nós vendemos praticamente tudo, uma parte enorme. O que sobrou eu dei para alguns amigos, mas na realidade, eu mandei tudo para a Universidade de Pelotas. Mandei uma parte enorme da minha biblioteca, eu fiquei sem livro nenhum na casa, porque eu não conseguia ler mesmo, então não ia adiantar nada eu estar com livro. Porque é útil, né? Nem assim, livro de arte, eu tinha catálogos que eu trazia da Europa, estupendos, maravilhosos. Algumas coisas eu me arrependo até hoje, mas, de todo jeito, está sendo útil em algum lugar. E, de novo, eu já estou cheia de livro. E aí, quando o Lopes faleceu, 2 meses depois, 3 meses depois, eu mandei quebrar toda a parte interna da casa, os quartos que foram usados com enfermeiras, com tudo isso, quebrei tudo, arrebentei a casa todinha nessa parte, reforcei. Quantos minutos a gente tem? Eu tenho 5 minutos. Então, reformei tudo, e abri o ateliê para uma experiência que eu imaginei que fosse dar certo. O quê? Um dos momentos mais interessantes da minha vida foi quando a gente tinha um ateliê livre de gravura em metal na UNB, que era um espaço livre de artistas trabalhando. Eu ofereci isso, não deu certo, tá? Foi um verdadeiro caos, me aborreci ao máximo. E aí eu comecei a fazer uma outra coisa, comecei a fazer lives, que deu certo, que foi interessante. Aí eu comecei a abrir o ateliê para mentorias. E o que eu achei das lives? O que eu acho? Eu acho que a gente não está fazendo uma leitura dentro das universidades, a gente está fazendo alguma coisa que, ao meu olhar, está distorcido. Eu acho que ninguém sai da universidade hoje em dia sem vocabulário, porque virou pecado você saber quais são os elementos da linguagem visual. Tá? Se você não entende qual é a tua linha, se você não consegue entender o que é uma perspectiva, se você não sabe o que é luz, o que é cor, acho que raio de vocabulário você tem? Eu vou escrever um livro sem saber gramática? Não. A gramática de arte visual são os 5 elementos da linguagem visual. E é só isso, gente. E eles não têm regras. Eles são livres, mas você tem que entender o que é isso. Aí eu comecei a perceber que, fazendo as imersões, que são estupendas, quando o artista tem vocabulário, ele sai e ele faz um trabalho gigantesco em seguida. Mas, se ele não tem vocabulário, ele sabe que ele tem possibilidades, mas ele não sabe como realizar essa possibilidade. Porque eu só posso escrever se eu saber, se eu tenho a escrita, né? Senão eu não consigo escrever uma frase. Então, essa questão eu acho que eu vou elaborar para o próximo ano. Eu vou fazer um curso, tá? Vou propor um curso dentro do meu ateliê, usando esse pecado, elementos da linguagem visual. Tá? E, paralelo a isso, sempre vai ter imersão, sempre vai ter mentoria. Mas eu tenho que dar subsídios para alguém fazer as coisas. Tá? Então, eu vou fazer isso, que eu acho que é o que eu enxergo hoje. Gente, alguma pergunta? Eu acho que a gente podia encerrar, né? Podia encerrar. Temos que encerrar, porque 5 minutos já começaram a desligar. Olha, gente, então eu queria... Mas eu acho que a gente poderia encerrar agradecendo à Unibs, né, pela grande ajuda, apoio e convite para poder se mostrar essa exposição aqui, né? Agradecer a vocês
resistentes aqui nessa conversa, né? Enfim, eu acho que foi muito bom.